Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de um artista cuja vida foi uma autêntica missão, uma busca épica por conhecimento que acabou por mudar a arte para sempre. O seu nome é Albrecht Dürer. E a questão que nos vai guiar é esta. Como é que, numa época sem internet, sem redes sociais, sem nada disso, um artista conseguiu transformar-se numa autêntica celebridade em toda a Europa? A história de Dürer, de facto, tem a resposta. Muito bem, vamos então conhecer a nossa viagem e tudo arranca na sua cidade natal, Nuremberg, onde um talento verdadeiramente fora de série estava prestes a explodir. Ok, vamos situar-nos. Dürer nasce em 1471 em Nuremberg, na Alemanha. E atenção, Nuremberg não era uma cidade qualquer, era um centro super dinâmico de comércio e inovação. O seu pai era mestre ourives, ou seja, um artesão que trabalhava com ouro e prata, e o jovem Albrecht, bem, ele era o terceiro de, imaginem só, 18 filhos. Foi ali na oficina do pai que ele teve o primeiro contacto com a arte, a aprender a desenhar e a gravar metais preciosos. E agora reparem bem neste número. 13. Foi com 13 anos que Dürer fez o seu primeiro autorretrato. E o nível de detalhe é absolutamente inacreditável. Aos 13 anos, ele já tinha um domínio técnico que a maioria dos artistas sonhava atingir numa vida inteira. Depois de mostrar este talento tão cedo, era a altura de aprender a sério e, talvez mais importante, de ir ver o que se passava no mundo. A sua jornada como aprendiz estava só a começar. Esta linha do tempo ajuda-nos a perceber os momentos-chave da vida dele. Vemos que aos 15 anos ele começa a sua formação oficial com um pintor famoso, o Michael Wolgemut. Depois, em 1494, faz uma viagem que vai mudar tudo, vai à Itália. E no fim morre já como um dos mestres mais respeitados da Europa. É preciso perceber que, naquela altura, era super comum os jovens artesãos, depois de terminarem a formação, fazerem uma grande viagem. Eram os chamados anos de jornada. Dürer levou isto muito a sério. Percorreu centenas de quilómetros para absorver novas técnicas e estilos, porque se recusava a ficar fechado só no que se fazia na sua cidade. E foi nessa sua viagem mais importante que ele encontrou um universo completamente diferente. O destino dele foi Itália, o coração do Renascimento. Um período de uma explosão cultural e artística incrível. E isto aqui é mesmo o ponto-chave de tudo. A mentalidade era completamente diferente. Na Alemanha, um artista era basicamente um trabalhador manual muito habilidoso. Mas em Itália? Em Itália, os artistas eram celebrados como intelectuais, como génios criadores. Esta descoberta mudou por completo a maneira como Dürer se via a si mesmo e ao seu trabalho. Então, o que é que ele trouxe de Itália? Bem, não foi só inspiração. Foram autênticas ferramentas novas. Ele aprendeu a usar a matemática para criar a ilusão de profundidade, estudou as proporções do corpo humano para o desenhar de forma perfeita e, acima de tudo, percebeu que a arte podia ser uma ciência, baseada em teoria e conhecimento. Ok? Ele regressa à Alemanha carregado com este conhecimento todo e aplica-o numa área em que se vai tornar um verdadeiro revolucionário, a gravura. Mas, antes de mais, o que é isto da gravura? De uma forma muito simples, funciona como um carimbo muito sofisticado. O artista cria a imagem numa placa, que pode ser de madeira ou de metal, e depois pode imprimir essa imagem no papel várias vezes. Isto foi genial, porque permitiu que a arte dele chegasse a muito mais gente. E Dürer era mestre em duas técnicas principais. A xilogravura, que é feita em madeira, mais antiga e com um traço mais robusto, e depois a calcogravura, em que se grava numa placa de cobre. Como o cobre é muito mais duro, permitia-lhe criar detalhes minúsculos e sombras super subtis, algo que era impossível de fazer na madeira. Então, como é que isto funciona na prática? Vamos ver o processo da xilogravura. Primeiro, o artista escava a madeira, deixando em relevo só as linhas do desenho. Depois, passa tinta sobre essa parte em relevo. E, por fim, pressiona o papel contra o bloco e pronto, a imagem fica transferida. Parece simples, não é? Mas Dürer levou isto a um nível de complexidade que nunca ninguém tinha visto. Mas a genialidade de Dürer não se ficava pela arte. Ele combinava o seu talento com uma mente científica e um incrível faro para os negócios. Isto é absolutamente fascinante. Ele criou uma espécie de assinatura, um monograma com as iniciais dele, AD, e colocava-o em todas as suas obras. E isto funcionava exatamente como um logotipo moderno. Era uma garantia de qualidade, uma marca registada que o protegia das cópias e imitações. Pois é, ele pensava mesmo como um empresário. Tinha uma oficina a funcionar, com vários assistentes. A sua mulher, a Agnes, era basicamente a sua agente de vendas. Era ela que ia para as feiras vender as gravuras. E ele não tinha problema nenhum em ir a tribunal lutar contra quem lhe pirateava as obras para defender o que hoje nós chamamos de direitos de autor. Um homem muito à frente do seu tempo.
E esta frase dele, olhem, resume tudo, não é? Para o Dürer, não chegava a ter talento ou praticar muito. Era fundamental estudar, perceber a teoria por trás da arte. O conhecimento para ele era a base de tudo. Então, no fim de contas, o que é que fica desta missão de um gênio? Qual foi o seu verdadeiro impacto duradouro no mundo? Vamos lá ver. Se calhar, a sua maior herança foi mesmo esta, a mudança de estatuto do artista. Foi graças a ele que a sociedade começou a olhar para os artistas não como simples trabalhadores manuais, mas sim como pensadores, como intelectuais, figuras de enorme prestígio. Ele, no fundo, abriu o caminho para todos os que vieram depois. Resumindo e concluindo, o que Dürer nos deixou foi gigante. Deixou técnicas de gravura com uma beleza que ainda hoje nos impressiona. Um rigor quase científico a observar a natureza. Escreveu livros que se tornaram manuais essenciais para outros artistas. E, acima de tudo, conseguiu fazer a fusão perfeita entre a tradição artística do norte da Europa e a grande inovação do Renascimento italiano. Dürer foi um inovador que usou a tecnologia de ponta da sua época, que era a imprensa, para transformar o mundo à sua volta. E isto leva-nos a pensar, não é? Hoje, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, qual será a inovação que vai ter o poder de mudar o mundo de amanhã da mesma maneira? Fica a reflexão.